paz do Senhor Jesus Cristo, meus amores. Deus abençoe, nos proteja e nos livre de todo o mal. Espírito Santo, toma conta desse lugar. Boa noite, pastora. A participação da nossa pastora. De novo não tá aparecendo, né? Eu não vou conseguir te ver de novo, né? Eu acho que é só assim desse jeito mesmo, realmente. Você Não me vai deixar de vê. acontecer. Tá conseguindo me ver? Não. Eu acho Não vai deixar de acontecer, não. Mas eu Né? acho que as pessoas que entram conseguem ver nós duas, entendeu? Eu vou esperar a galera entrar para dar um aviso de como é que tá a live. Estão conseguindo ver meu rosto direitinho, porque da última vez não deu para ver. Eu queria que a galera entrasse aí para nós e falasse se tá dando para ver o rosto Tô direito. ocupada, tô em live agora, fazendo a obra de Deus. Está bem, se está no ângulo. Vamos lá, pastora. Primeiro vamos começar a agradecer, né? Agradecer por mais um dia de vida. Pode começar. Somente agradecer a Deus. Pode agradecer, pastora. Caiu. A internet dela caiu. Bora. Vou chamar de novo, viu? Tá repreendido em nome de Jesus. Eu queria que a galera que entrou aí mostrasse se o ângulo está correto. Caiu, foi? Foi, caiu. Se o ângulo tá dando para ver o ângulo correto do rosto, porque a última live foi abençoada, mas o rosto não apareceu. É, verdade. Mas vamos do jeito que tá aqui, em nome de Deus. Acredito que as pessoas estejam vendo a gente nesse momento. Cada uma as duas. Só a gente que não consegue ver. Sem dúvida nenhuma. Mas vamos agradecer por mais um dia de vida, né, que o nosso Pai tem nos dado, mais uma oportunidade de estar respirando, de estar acordando, né? Porque tem muitas pessoas que não acordam, não tem oportunidade de acordar, mas a gente tem a oportunidade de estar acordando. E agradecer por mais um dia de vida, agradecer pelo livramento que Ele tem feito em nossas vidas todos os dias, por esse amor maravilhoso que Ele tem para cada um dos filhos dele. Só tem que agradecer, nada a reclamar, né? Amém? Amém. E Deus possa estar abençoando cada um de vocês que entraram nessa live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço a presença do Espírito Santo, que é aquela que convence, que não seja mais nós, que Deus possa ministrar conosco conforme Ele quer, que nosso dia seja deixado de lado, né, pastora? Verdade. Eu acho que vale muito a pena ressaltar que antes de trazer a palavra de qualquer outra coisa, a gente também é ser humano, que tem as nossas faltas. Temos a nossa fraqueza. Diante disso, todos amamos de qualquer jeito. Né? Ele é fiel. Pai,
Louvado e engrandecido sejas tu, Santo Deus de Israel. Senhor Jesus Cristo. Te peço, Senhor, digo que és bem-vindo nesse lugar. És bem-vindo nesse quarto de oração. Em nome do Senhor. És bem-vindo nos nossos corações. És bem-vindo no nosso lar, Senhor. Obrigado, Senhor. És bem-vindo no nosso interior e no nosso exterior. És bem-vindo. És Que o bem-vindo Espírito Santo possa ministrar com mudança, aonde Ele quer mudar. As pessoas que adentrarem nessa live. E que nós também sejamos visitados com mudança, aonde Ele quiser mudar. Porque não é sobre a gente, é sobre Ele. Não é sobre o que Ele quer, é sobre o que Ele quer de mim. E às vezes é tão difícil fazer a vontade de Deus. Quando muitas vezes a gente se pega no quarto, deitado, abatido, sem forças para poder continuar, para prosseguir. E aí o Senhor e traz uma pessoa que diz pra gente: prossiga, não pare, continue. Se você estivesse no caminho errado, tu não estava levando tanta pedrada, né? Se você estivesse no caminho errado, você não estaria sendo tão retalhado, não estaria sendo tão atingido. Deixa eu contar um segredo para vocês, né, pastora? A maioria das vezes que Satanás se levanta, é quando tem uma bênção muito grande para chegar nas nossas mãos. Ele veio com quer te tirar de um lugar, quando ele quer te tirar de um lugar, é porque provavelmente Deus tem algo para você dentro daquele lugar. E isso é muito pouco explicado. Deixa eu limpar aqui a câmera. E isso é muito pouco explicado pra gente hoje em dia. Já parou, ovelha, para pensar que às vezes o levante que está acontecendo na sua vida não seja por conta de que você está no caminho errado, mas exatamente porque você está no caminho certo. Santo, santo és tu, Santo Deus de Israel, dono de tudo, dono de todos os corações, dono de tudo que há debaixo do céu. E, Senhor, hoje somente agradecer a Tu pelos livramentos vistos e não vistos. Agradecer, Senhor, pela Tua bondade infinita. Sabemos que Tu, Deus... Pode falar, pastora. Pela graça, né? Pela misericórdia dele, que ele tem nós todos os dias. Sem dúvida nenhuma. Ele todo dia tem misericórdia de cada um de nós, né? E às vezes, quando eu me pego caído, e às vezes, quando eu me pego prostrado, e às vezes, quando eu não tenho forças e acho que aquilo é o meu último estado, Deus vem e me visita com a palavra. Deus vem e te visita com uma palavra de ânimo, dizendo para você: olha, tu tá no caminho certo. Olha, prossiga, não pare. Eu sou contigo.
E para as pessoas que resolvem fazer a vontade de Deus, né, pastora? Sim, Essas palavras são muito maravilhosas. Você saber que você está fazendo certo, saber que Deus está muito aprovando maravilhosa. aquilo Muito que você está fazendo. importante saber que a gente está certo na direção grande, né? Isso é que importa. Apesar das dificuldades, dos obstáculos da nossa vida, que a gente vai ter todo dia os obstáculos, dificuldades na nossa vida, né? Mas aí a gente para um pouco, reflete e pensa que Jesus passou por amor a nós, né? Sofreu na cruz, mas ele não disse um ai. Então o nosso pai, né, não dá uma luta a um filho dele porque ele não é capaz de vencer, porque ele conhece o nosso início, o começo e o fim. Alfa, Muitas ômega. vezes, muitas vezes, muitos têm todas, como a gente pode dizer, por trás, né? Só a gente que e ele conhece a nossa intimidade, né, pastor? Atrás, quando a gente está Só Ele. sem forças e ele realmente ele te pega no colo e te leva, ele te empurra até onde você tem que chegar. E eu digo que se não fosse ele, não só na minha vida, mas na vida da pastora Sueli também, nas nossas duas vidas, a gente não estaria aqui hoje. Mas o amor dele é tão lindo e a gente cada vez mais a gente quer agradar ele sempre. E que tudo que acontecer em nossas vidas seja para a honra e glória dele sempre. Ele é Sempre. maravilhoso. Ele ama cada um de vocês. Se vocês soubessem o quanto Jesus Cristo ama vocês, o amor dele que é lindo, ele não julga, ele chama vocês, venham como estáis, né? E uma palavra da Bíblia fala que ele deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma. Olha o tamanho do amor. Aquela cruz era para nós. Pode falar, pastora. Aquela cruz era para nós. Aquela coroa de espinho era para nós. Mas ele levou tudo calado para dar mais uma chance para a gente recomeçar. E o véu se rasgou para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai, para que pudéssemos pedir para Ele, aonde quer que a gente ande. Eu estava pensando aqui porque Jesus é tão maravilhoso e o tempo todo Ele fala que ama a gente. Você já falou hoje para Jesus o quanto você ama Ele? Hoje eu queria fazer um mini culto de adoração. E que a presença dele continue nesse lugar, porque a presença dele é bem forte aqui. Consigo sentir. Sempre, 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 sempre. Porque sem ele a gente não somos nada. Hoje, não só eu, mas com a parceira Sueli, a gente não consegue viver sem ele. Ele é dentro da nossa vida. E acredito que toda a caminhada de um cristão, quando se inicia, porque a primeira coisa que a gente aprende como cristão, a pastora, Sim, ele tira tudo aquilo que toma o primeiro lugar da nossa vida. verdade. Tudo aquilo que não é ele. Eu não sei Ele se tem você que está ter o passando por centro. um momento agora que você está perdendo muitas coisas na vida. E se os amigos te faltam, e se as pessoas que estão do seu lado, elas não compreendem o processo que você está passando.
Mas hoje eu venho dizer para você, coloque Deus em primeiro lugar. Ah, pastora, mas eu não sei como fazer isso. Não sabe não? Está disposto? Nós estamos aqui para ensinar você, para ajudar você. Ele necessita ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro de tudo. Não A é que você oração é pode tão até simples. amar, né, pastora? A oração é tão simples. Ora comigo assim, ó. Senhor Jesus, Senhor Jesus, toma o lugar na minha vida. Toma o primeiro lugar na minha vida. Senhor é Jesus, tão simples, entra né? É tão simples, mas é uma palavra bem e faz forte. morada. Vem morar no meu coração, Senhor Jesus. Destrona todos os reis que eu coloquei dentro do meu coração. Aqueles que não eram tu. Aqueles que não mereciam usar a coroa. Assim como tu mereceu, não mereceu, mas usou por nós uma coroa de espinhos. E hoje leva uma coroa para a glória. Senhor, me afasta de tudo que me afasta de ti. Jesus, eu amo você, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu sei que durante o decorrer da minha vida eu recebi tantos eu te amo de ti. Nas vezes que eu não sentia que eu estava parecendo que eu era nada, Senhor. Quando ninguém me olhava, quando ninguém me notava, Senhor. E o Senhor, com teu olhar de amor, ia lá, levantava uma alma para dizer: eu amo você, mas hoje eu quero inverter. Hoje eu desço na sua presença, Senhor Jesus, e digo que sem ti eu nada sou. Eu nada sou sem ti, Jesus. Obrigada pela tua graça infinita. Obrigada pelo sacrifício na cruz. Obrigada por ter colocado as suas chagas expostas para que os meus pecados fossem apagados. E digo para ti, Jesus, eu nunca mais quero me afastar de ti. Eu nunca mais quero me afastar de ti. E todas as vezes que eu estiver me afastando, Senhor Jesus, manda alguém para me buscar. Traz alguém, manda alguém de outro lugar para me buscar e me relembrar do seu amor. Gratidão, Jesus, por investir em nós quando ninguém mais investia. Obrigada por acreditar em nós quando ninguém mais acreditou. E às vezes até a gente também chegou a desacreditar da gente, sabe, Deus? Mas tu vinha e dizia: eu te amo. Tu és importante para mim. Tu és meu ungido, tu és meu separado, tu és meu escolhido. E todos os dias eu te agradeço por nunca ter desistido de nós. Por nunca ter desistido desse ministério lindo que tem almas aí, ó, almas a serem ganhadas. Eu não sei se vai ter pessoas aí que deram uma afastada, que deram uma recuada da presença, que caíram.
e acham que não são mais dignos da presença de Deus. Tá conseguindo me ouvir, pastor? Eu venho dizer hoje que Deus está de braços abertos para te acolher. Jesus Cristo está de braços abertos para te acolher. Boa noite. Deixa eu tentar ligar para a pastora de novo, meu Deus. Está repreendido, está caindo. Vem, Senhor Jesus, toma teu lugar no nosso coração. Que nós nunca nos esqueçamos do sacrifício na cruz. E que sempre, quando eu estiver prestes a desistir, sempre apareça alguém para falar do seu nome para mim. Às vezes porque a gente cai. E aí às vezes a gente olha e fala, não, porque eu não sou importante para Deus. Voltei no Senhor Jesus Cristo. Eu não sou importante para Deus porque eu errei nessa parte. Eu falei nessa parte e aí Deus talvez... Se eu falar para você, se eu contar para você que o que você fez ontem, Deus nem lembra mais. Ele jogou no mar do esquecimento. Então entra, Senhor. Ele é incrível, né? Ele é maravilhoso. A gente só tem que agradecer por cada livramento que ele faz em nossas vidas. A gente às vezes vê só um pouco do livramento, mas às vezes tipo, a gente perde um ônibus, a gente perde um horário, a gente não sabe, mas é Deus me livrando de algo, né, pastora? Sem dúvidas nenhuma. Livrando a gente de algo e a gente nem sabe. Mas eu só tenho que agradecer a Ele. Realmente, nas horas que a gente mais precisou, quem realmente ficou era o que tinha que ficar, que era Ele, Jesus Cristo. A verdade, faz tanto. E Ele que ouvia a gente chorar, clamar, porque é só Ele que pode curar todas as feridas, pode restaurar, salvar e libertar. Foi o que Ele foi fazendo na minha vida. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, ovelhas, se vocês soubessem o quanto Jesus Cristo ama vocês, o Pai dele, o quanto o amor dele é maravilhoso, o quanto ele protege cada um de nós, o quanto ele é poderoso. E que vocês continuando acreditando no sonho de vocês, porque para ele nada é impossível. Sabe? Né, pastora? Hoje eu tenho a capacidade de pagar um aluguel. Mas eu tenho um orgulho de dizer como eu pago, que é reciclando. Eu tenho muita experiência, tem muita gente que não conhece Jeová direito. Mas acredito que para ele nada é impossível. Só ter fé e confiar, apesar dos obstáculos da nossa vida. E em momentos que a gente vai chorar, momentos de alegria, de tristeza, nós sabemos que ele está no nosso barco. Ele está no nosso barco. E cada vez que você vai, sabe? Sim. Tendo raízes, ele que está na nossa rocha, a nossa fortaleza. Porque hoje eu prefiro chorar com ele, o meu eterno Salvador,
Porque se ele não tivesse me salvado, eu não estaria aqui hoje. Não estaria viva. Mas, pela misericórdia dele, hoje eu estou aqui. E que ele possa nos encher de sabedoria e salvar almas para ele. Mostrar que julga, que ele abraça. Que ele é um pai maravilhoso. Se vocês soubessem o quanto ele ama. Né, pastora? Sem dúvidas nenhuma. Sem dúvidas nenhuma. E aí, quando a gente acha que o mundo não investe mais na gente, né? Que ninguém... Quando eu olho no espelho e nem eu mesmo dou mais nada por mim. Uma coisa que eu ouvi essa semana é que para Deus a gente não é descartável. A gente pode ser descartável pelo ser humano. Pessoas que estão com a gente só por causa do que a gente tem a oferecer. E às vezes a gente, no momento e na circunstância que a gente está passando, a gente não consegue ver nada além do cenário destruído, devastado. De repente, ele pega a nossa vida e faz tudo novo. Ele pega a nossa vida e faz tudo novo. Ele transforma em renovo. E ele vai renovando todos os dias a nossa força. Todos os dias ele vai renovando as nossas forças, dando pra gente motivos ao qual a gente não desistiu. Tá difícil hoje, hein? Tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido no Senhor Jesus Cristo, mas eu não desisto. Meu vocabulário não entende desistir. Já começou? Já começou a dar sinal desde cedo, o problema na internet. Já começou a dar sinal desde cedo, mas a gente não desiste. A gente não desiste fácil, né? Sim. Pastora, palavra, Salmo 23. 23? Aham. Esse salmo é muito na minha vida, né? Acho que na vida de todos nós, né? Sim, eu digo muita experiência comigo, entende? Sim. Bora? Salmo 23, só um momentinho, pastora. Salmo 23, todinho. Tá, peraí. Eu leio, você acompanha comigo. Aham. Tá? Tá, vamos lá. Pode ir, começar. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Será. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele cuida do resto. Quando eu me proponho a fazer a vontade de Deus, Ele cuida da família, Ele cuida das coisas que me preocupam, Ele cuida de tudo, né? de tudo, de tudo, de tudo. E eu fui criada tanto com o Salmo 91 quanto o Salmo 23, que falam de coisas maravilhosas, né? Ele fala, olha só, o que dá a entender aqui, ó, deitar-me faz em pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Parece que Davi, que quando orava nessa parte aqui, ele devia estar passando por tribulações. Necessidade. E aí ele tinha certeza no coração dele que o Senhor ia levar ele mansamente por águas tranquilas, por pastos verdejantes. Provavelmente ele estava passando por seca ou por uma fase de deserto. Dificuldade, né? O que muito acontece com a gente, né? Eu vejo muita Dificuldade, né, gente pastora? reclamando. Eu vejo muita gente reclamando do deserto. Mas o deserto, às vezes, é onde Deus te leva antes de mostrar o que Ele tem na sua vida. O deserto é um lugar que Deus te leva antes para se revelar para você. Verdade. Jó, né, pastora? Jó, antes de ser restituído em dobro, ele passou pelo deserto. Sim. E aí ele fala, antes eu conhecia só de ouvir falar. E hoje os meus olhos te veem. Então hoje eu contemplo, eu te conheço de perto, Senhor. E é tão lindo isso. Refrigera a minha alma. Provavelmente já devia estar cansado. Então Deus vem trazer para você aqui hoje, no Salmo 23, águas tranquilas. Ele vem acalmar a sua tempestade. Glória a Deus. Glória. Ele vem refrigerar a sua alma. Glória a Deus. Guiar pelas veredas, pelos caminhos certos, pelas veredas da justiça, por amor do nome dele. E mesmo que ainda que você estivesse andando agora pelo vale da sombra da morte, ele diz para você, olha filho, não tenha medo. Não tenha medo porque eu estou contigo. A minha vara e meu cajado te consolam. E diante dos seus inimigos, eis que eu irei preparar uma mesa para que todos possam ver que tu és meu. Que independente das adversidades que você está passando, glória a Deus. Eu estou contigo. Glória, glória a Esse Deus. estado ao qual você está vivendo agora não é o estado final. Eu profetizo em nome de Jesus que o estado que você está agora é só o começo de uma nova história. É o começo de uma nova caminhada. Agora Deus quer se revelar para você. Antes, Senhor, eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Se Deus te levou para o deserto, se Ele te levou para uma dificuldade, se Ele te levou para algo ruim, ao seu ver, eu digo para você o seguinte, se é só um deserto, é uma fase, vai passar. Deserto não é fase de lugar de morada.
É só Então, um passageiro. Deus vem trazer hoje para você essa palavra linda. Eu estou refrigerando a tua alma, te guiando por caminhos da justiça, por caminhos certos. Se você estava errante hoje, eis que endireitarei os caminhos tortuosos. E eis que no final o caminho chegará até a mim. Porque todas as vezes que você estiver longe da minha presença, eu vou te puxar de volta. Coisa mais linda, Senhor. Oh, glória. Né, pastor? Salmo 23. Com certeza é muito na vida das pessoas, Salmo 23. Mas, né, na minha vida, esse salmo é muito marcante, né? Pode falar. Contar testemunho. Você é uma Um dos, pessoa recheada de testemunhos. um dos testemunhos, né? Eu saio para visitar, né? E é onde que ele vê a gente a todo momento. Ele olha, né? Enquanto você está pensando naquilo. E eu passei, né? Para vocês pode ser simples, mas também não é, entende? E eu passei, né? Em frente à feira. E a minha esposa fez direto é banana, né? E quando eu voltei, olhando, e o moço se levantou e me deu uma dúzia de bananas. Então, com certeza é ele tocando no coração, né? Pra estar me abençoando naquele momento. Então, enquanto a gente se preocupa com o alimento, sabe? Com roupa, o que você vai vestir ou comer. Nosso dia não pertence, outro dia amanhã a gente, mas sim é ele. Mas ele, hoje ele me veste, ele me calça, ele me alimenta todos os dias, não deixa faltar nada. Então, por essas pessoas que estão me ouvindo agora, não desiste. Apesar das dificuldades, siga sempre Jesus Cristo, qual é. Porque como ele faz na minha vida, ele pode fazer na vida de vocês também. Da outra vez que eu entrar, eu vou trazer um caderno que eu tenho, um caderno de muitos testemunhos. Esse só é mais um de muitos. Quando você pensa em... Eu tive muitos momentos sozinha. E ele comigo, calma. Né, professora? É quando ele tinha calma e disse: eu tô contigo. Vou dar só. Mas o único que tinha que ficar era ele. Quando a gente fala que a gente colocar ele como o primeiro centro da nossa vida, não é que a gente vai deixar de amar pai, mãe, filhos, mas sim que a gente vai aprender a colocar ele em primeiro lugar, porque foi ele que deu tudo isso pra gente. Como também no relacionamento, né? Colocar ele sempre como um centro. É necessário. E ele sabe que a única palavra que eu tenho para ele sempre, sempre vai ser essa que está na minha blusa agora. É gratidão. Porque todos os dias ele tem cuidado de mim. Às vezes eu venho cansada, mas eu sinto como alguém estivesse me levando nos braços.
me empurrando, me levando até chegar em casa. Então você tem que agradecer por ter me salvado de hoje estar aqui. E se fosse por mim, eu não estaria aqui hoje. Sem dúvidas. Peço desculpa porque eu não sei como chorar. É um momento Passa um mais filme. marcante. Passa um filme. Passa um filme. Sim. E Não quando eu duvido. penso, eu olho para aquilo e já vou, né? Mas tem muito testemunho, né? Eu tava com um fogãozinho elétrico e ele queimou. Porque tem tantas vezes eu peço a ele, Senhor, dá sabedoria. E como a gente recicla, né? Eu falo que muitas pessoas jogam fora, para mim é luxo. Tem todas as pessoas que passar ali, mas ele deixa aquilo para me passar. Eu achei uma fritadeira toda desmontada. E quando eu estava quase desistindo, eu falei, Senhor, me dá sabedoria. Que me dá. Sem E eu dúvidas só tenho nenhuma. que te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigada Às por tudo vezes, que você tem feito. Pode falar, pessoal. a gente não precisa falar muito, né? Eu lembro Não, que quando eu fui para o Rio de Janeiro, na época que eu fui para o Rio de Janeiro, a gente estava. Eu comecei aqui, fui para o Rio de Janeiro, fui pegar com ela também na reciclagem, né? Porque naquele momento era o que tinha de mais decente para a gente poder se manter. sim, Ficou quase um ano nisso aí. verdade, verdade. E às vezes a gente só queria uma coisa, né? Porque eu levei pouca roupa, levei muita pouca roupa pro Rio de Janeiro naquela época. E aí a gente só falava, era só palavrinha. Antes de sair de casa, nem eu mesmo sabia o que eu queria. Mas ele só sabia o que eu queria. Eu falava, tu sabes, Senhor, tu sabes. E quando eu chegava num lugar para poder reciclar, às vezes eu encontrava coisas que eram um desejo meu de sonhos que eu nunca realizei em toda a minha vida, bonecas que eu sempre tive sonho de ter quando eu era pequena. E eu via, a gente via cada cuidado dele o tempo todo. Um dia a gente estava muito triste, muito cansada, chateada com as adversidades que a gente estava passando. E todo mundo duvidou dela. Chegaram a duvidar do Deus ao qual a gente servia, né? Por causa da aparência. Aparência simples, eu por não ser o que os outros esperavam. E, e ela por ser uma pessoa que reciclava, a gente por ser pessoas que reciclavam. E às vezes a gente até sentia as pessoas olhando pra gente e falava assim, que Deus é esse que tu serve? Que deixa tu sobreviver de latinha, que deixa tu sobreviver de plástico duro, de metal. Que Deus é esse? Mas eles não entendiam que foi das raízes aonde eu vim, porque o meu pai me sustentou assim, o meu pai me sustentou dessa forma.
E ele fez com que a Suelen subisse, para que a Suelen descesse. E ele fez com que a pastora Vanusa subisse, que ela descesse. E ele sempre falando para a gente, olha, é para vocês nunca esquecerem de onde vocês foram tiradas. Porque é muito fácil ser elevado de cargo, elevado de patamar, elevado na empresa. Às vezes você não tem condição, às vezes você vive numa condição ruim, e aí de repente Deus melhora um pouquinho a tua vida e parece que você acaba esquecendo de onde foi que você veio, de onde foi que Ele te tirou. Então, o que eu poderia falar para as pessoas seria o seguinte, que independente do lugar onde Deus te levar, independente de quão grande Ele fizer você chegar, quão alto Ele fizer você chegar, que você nunca se esqueça do lugar que Ele tirou você, porque Deus tem prazer. Então eu falo com toda certeza, sim, coisas loucas e desprezíveis para confundir, para confrontar. Às vezes a gente está tão apegado na aparência, está tão apegado no estereotipo. Quem olha para a pastora nunca vai falar que a pastora tem essas experiências com Deus. Ela tem até hoje, porque eu presencio. Eu tenho até hoje, porque ela presencia. Então, quer dizer... Tudo que tem dentro da minha casa foi Ele que me deu. E ainda me dá. Sem dúvida nenhuma. E a gente só tem somente a agradecer. Então, eu não sei qual é o seu sonho. Meu sonho era fazer psicologia, era me formar. Mas o dia que eu virei para Deus, eu falei, Senhor, eu quero ver e viver tudo que o Senhor tem preparado para mim. A psicologia ficou de canto. Hoje, quando eu estou na frente da câmera, eu falo com a pastora, porque ela também tem o mesmo chamado de estar à frente da câmera. Eu falo para ela que, fora eu olhar para alguém que eu amo, para todas as pessoas que eu amo, e as pessoas perceberem que meu olho brilha, eu acho que é quando eu estou na frente da câmera, fazendo o que Deus pede com que eu faça. Para quem não sabe, né, pastora? Sim. Para quem não sabe, né? Você foi luz que leva Jesus na minha vida, né? Foi luz e continua sendo luz que leva Jesus. Né? Porque através dela primeiramente foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, depois ela, né? Uma vez ela me contou um pouco da história dela, né? E tem um grupo, você não pode falar o nome aqui. Pode? Um grupo do Exército de Deus, que é a Aninha e o Ítalo, um casal abençoado demais. Ela falou comigo e logo após foi a primeira experiência que eu tive de ver que Deus era realmente da vida dela. Não que eu duvidasse, mas que eu ouvi. E tudo que ela me contou, ela saiu da boca da Aninha falando. E como fala realmente para as pessoas que é importante, que são as vestes. Mas Deus, Ele olha para o coração. Sem dúvida nenhuma. Lá dentro. Porque ninguém conhece nossa intimidade.
Por isso que a Bíblia enfatiza muito, né, sobre tudo que deveis guardar, guardei o vosso coração. O mundo hoje está o tempo todo fazendo com que você se torne uma pessoa pior, revoltada, desacreditada no ser humano, desacreditada em pessoas. Mas eu costumo dizer que quando a gente duvida que existem pessoas boas, a gente acaba duvidando da gente mesmo. Sim, sim, Eu costumo dizer é que verdade. independente de quem passou na minha vida, machucou, deixou feridas, deixou marcas, eu posso dar para essa pessoa o seguinte: ser feliz. Ser feliz e continuar acreditando no amor e continuar acreditando que ainda existem pessoas boas, sabe? Porque uma prova que foi que existiu, né? Foi uma prova que a gente saiu de estava vivendo num lugar na época, no momento, e a gente ouviu tantas coisas, tantas palavras que machucavam a gente. E aí a gente foi para a rua trabalhar. E nisso que a gente foi na rua para trabalhar. Isso já era tarde, né? Era quase de mais de 9 10. Trataram a gente tão bem, sabe, com elogios, sem maldade, sabe? Fizeram tudo que o povo fez para jogar a gente para baixo. Levantou 2 pessoas para fazer para a gente um prato quentinho de comida. Não que faltasse comida naquela época, porque não faltava. Eu acho que nunca faltou, graças a Deus. Mas e frutas e legumes e isso e aquilo. Então a gente foi sentindo o cuidado de Deus nisso. Salgado, né? Todo tipo de salgado, E hoje eu tô aqui e ela tá lá no Rio de Janeiro. E eu continuo aqui intercedendo por ela e ela de lá intercedendo por mim. E, e eu aqui torcendo pelas vitórias dela e ela torcendo pelas minhas, porque cada dia é uma surpresa diferente que Deus faz na vida da gente, né, pastor? com certeza, com certeza. Eu sempre digo, né? Eu era uma pessoa muito tímida, né, pastora? Então, eu sempre vivi. Quando agora sempre acompanhei a pastora Sueli desde a Bíblia, né? Então, eu sempre fiquei por trás das câmeras, né? Então, ninguém me conhecia, né? Mas eu pedi, né? A gente tem que ter mais empatia, mais diálogo, né? E eu ficava pensando, mas quando ela foi embora, né, da cidade dela, eu pensei, mas como é que eu vou conseguir agora trabalhar? Porque era eu e ela juntos ali. E eu fui aprendendo. Eu chego, tá se ligando, eu chego peço e falo assim, tem alguma latinha para me ajudar? E eles acabam me dando e eu vou indo, andando quando eu vou ver. Sabe, quando vai ter animação que vejo que tem pouquinho, que a pouco eu vou ver, tá cheio. E aí Tá? também a gente entrou um pouco na vida dos moradores de rua, mesmo não morando na rua, né? A gente entrou Então, na vida dos moradores de rua. eles são umas pessoas, né, pastora? Eles têm pouco, mas eles dividem o pouco que eles têm. Então, muitas pessoas, o que eu vejo por mim mesmo, sabe? Chega a se esquivar para não tocar. A gente somos todos iguais, sabe? Não somos diferente deles. Vamos para o mesmo lugar como nós morrer. A pandemia está aí.
quem tinha dinheiro não conseguiu se salvar. Então eu não sou diferente do que deles. Então, se for para conversar, sabe, não julgue antes de você não saber o que aconteceu ou o que eles fazem. Porque se Jesus Cristo não nos fez que era para nos julgar, ele julgou, ele nos amou. Sem Então, dúvida nenhuma. ele divide um pouco, né? A primeira, eu falei assim, né? A primeira eu peguei e falei assim, nossa, hein, voltaram salgado, que salgado quentinho. Aí eu falei, vamos comer? Ela falou, não, vamos comer. Ah, eu não vou comer, não. Sentei em frente mesmo o shopping Madureira e comi o salgado quentinho. Maravilhoso, graças a Deus, eu consagrei a Deus em primeiro lugar e comi. Então, se eles comem, por que eu não posso comer? Então, comi, foi maravilhoso. E até hoje ainda todos, pessoal, não tem ninguém que não me conheça lá em Madureira, né, pastora? Porque só hoje que eu não fui, mas todos os dias eu tô lá, a graça de Deus. E ele trabalhando firme e forte. Eu chamo, eu não saio de casa sem chamar Jesus Cristo, sem chamar Deus Pai, Deus Filho, sem chamar Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Sabaoth, os exércitos celestiais, e que eles possam me dar uma colheita boa. Eu ando falando, eu ando cantando, e as pessoas devem olhar, agora essa menina é maluca. Mas não, todo momento ele está me escutando. Qualquer coisa que você fazer, ele está te ouvindo. E é isso, né, pastora? Só ainda tem muita coisa para contar, tem muita coisa para contar. Tem muita experiência para contar. Verdade. Eu quero te dizer para quem está assistindo agora, Deus escuta suas orações. Deus se preocupa com você. Assim como ele se preocupou com a bonequinha que eu tinha sonho de ter. Verdade. Assim como ele se preocupou com cada coisa que eu estava precisando no momento. Assim é Deus. Às vezes a gente fica com medo de pedir, porque a gente se coloca em posição de servo. A gente é servo, sim, mas a gente também é filho. E aí quando a gente entende que a gente é filho, aí o negócio muda. É. E a Isso gente é também tem filho direito. do dono do ouro da prata, né, gente? Ele é dono do ouro da prata, então você pedir para ele não é possível, né, pastora? Sem dúvida nenhuma, não é impossível. Para Deus não há nada impossível. Então peça que ele dá em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo para a honra e glória dele, sempre. Sempre, sempre para honra e glória dele. Faz eu lembrar da história de Ana, né? Que Ana só recebeu o milagre dela quando ela entendeu que não era para ela. Fernando, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não vejo eles entrando. Boa noite, gente. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. E aí. O que eu tava falando mesmo, gente? Meu Deus! Diana, a gente lembra de Ana. É isso. E aí, Ana só recebeu o milagre dela quando ela entendeu que era para honra e glória de Deus. Ela teve que perceber que não era para ela, né? Era para honra e glória de Deus, né? Enquanto ela pediu para ela, mas quando ela entendeu o verdadeiro propósito, que era para honra e glória de Deus, então tudo que você for pedir, que seja para honra e E glória de glória. Deus, sem E tudo dúvidas que for de nenhuma. vocês, aprendizado, tudo que entrar isso aí na casa de vocês, que vocês consagrem a Ele. Né, pastora? Sem dúvida nenhuma. Sem Consagre a Ele tudo, entendeu? Porque quando você consagra,
Ó, né, pastora? É isso aí. Se eu perdi o controle, mas eu não perdi o controle, tá de boa. Acha o controle aí, pastora. Oi? Acha o controle aí. Menina do céu, eu perdi o controle. Foi mesmo. Ai, Jesus. Acha o controle, Jesus. Aí ele fala, eu tenho controle. Mas que Deus possa abençoar vocês, que vocês saiam com o coração mais quentinho, sabendo que Deus ele escuta as orações, que ele continua sendo o mesmo Deus de antes, que ele não mudou, que ele pode transformar vidas. Obrigado, Fernando. Eu vou aprendendo, né? Vou aprendendo. Devagarinho chegou lá, né? Perdendo a timidez. Obrigado. Que Deus te abençoe, tá? Menina, eu não consigo ver os comentários. Fernando, boa noite. How? Ele tá falando, fazendo a Live melhor, Vanus. Tô aprendendo, né, pastora, né? Ah, tá vendo, Devagarinho, cara? graças a Deus. Deus vai me dando, né? Tirando a timidez. É Ele que vai me usando. Porque se não é Ele, eu não sou nada. É que eu não sou nada. Fernando do céu, a última live só apareceu os meus olhinhos, rapaz. Ai, só os olhos mesmo. Mas Tá saiu. aparecendo. Tá aparecendo. Responde aí, pastora. Pergunta para ele se tá Tá aparecendo. aparecendo as duas imagens aí, Fernando, por favor? Tá aparecendo Tá direitinho, conseguindo ver nós perfeitamente. duas direitinho aí na live? Mas que cada um de vocês e que, né, que entraram ou que vão entrar ainda, possa sair com o coração cheio da palavra de Jesus Cristo, em E que paz. saiam com esperança. Esperança de que Deus ainda faz, Ele continua fazendo, que Deus te ama. Verdade. Que ele continue no mesmo. Estado, que o estado agora não é o estado final, que ele tem algo muito melhor para você. Eu sei que você deve estar cansado de Está rendendo melhor as duas. Deus tem algo melhor. Deus tem Fernando falou. algo preparado. O que o Fernando falou? Tá bom? Está aparecendo melhor as duas. Glória a Deus, Fernando. Glória a Glória a Deus. Deus, sobre isso. Glória É a só botar ele aqui e dar glória a Deus. Agora eu vou dar como se fala. De vida, de fogo, varão de guerra, né, pastor? Gente, eu perdi o controle, Jesus. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Mas como diz a Bíblia, Deus não perdeu o controle, então o controle está na mão dele. Bora agradecer a Deus por mais um dia de Vamos vida. agradecer. Pai, pelo poder do seu santo nome, viemos agradecer por mais um dia de vida. Agradecer pelas pessoas que nos escutam, Obrigada, Senhor. Fernando. Que o Senhor possa ir em cada coração, realizar os desejos do coração. Que essas pessoas saiam daqui com mais esperança, com mais fé, crendo que o Senhor, Senhor ainda escuta, que o Senhor ainda ouve, que o Senhor ainda opera, sabendo que o Senhor ama todos nós da mesma forma, independente se caímos em um certo momento e depois levantamos, o mais importante é não deixar de acreditar que Deus está olhando por você e que todos os dias Ele investe em você. Amém? amém. Glória a Deus. Pastora, quer falar mais alguma Oi. coisa, pastor? Eu quero só agradecer a Deus. Mais uma live abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Né? Que Ele continue sendo a nossa fortaleza, porque sem a gente não somos nada. Ele continue sendo a nossa rocha, a nossa bússola. E cada dificuldade que a gente tenha em nossas vidas possa ser transformada em silêncio e determinação para continuar na caminhada com Ele. E que Ele só dá uma luta para um filho dele, porque Ele é capaz de vencer. Então, foque em força, foque e fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom ver, Bora? Fernando, Ó, bom ver vocês duas alegres. Obrigado, Fernando.
Obrigada, Fernando. Miriam, obrigada também. Vocês tenham uma excelente noite. Para a galera que vai assistir depois. Que Deus nos Que abençoe Deus abençoe. Isso aí, pastor. e nos livre de todo mal e livre vocês de Amém. todo mal. E que Deus possa realizar todos os desejos do coração de vocês, Em nome do Senhor conforme for a Jesus. vontade dele. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Vocês possam ter uma noite abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, galera. Pastora, boa noite. Obrigada pela Boa noite, pastora. participação. Sempre E aqui, levando a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus, né? tamo junto de Tô novo. chegando lá, tô chegando lá, tô chegando lá. Agora mesmo fica claro que tá fazendo até sozinha. É, no momento de dor a gente vai lá, a gente já chega lá devagarinho, vamos devagar, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe também. Boa noite para vocês. Igualmente. Tchau. Tchau.